22 minutos do segundo tempo. Tudo igual aqui na Ilha do Retiro, no Recife. Dedé fica na frente ali da bola. Juninho Pernambucano! Gol do Vasco! Juninho Pernambucano para alegria do torcedor vascaíno. Na especialidade dele, na cobrança de falta, por cima da barreira, o esforço do goleiro Magrão para chegar. Aí não deu tempo, a bola passou exatamente ali no terceiro jogador na barreira, no homem do meio da barreira, Juninho Pernambucano, ainda com beijinhos para o torcedor do Sport. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa quinta-feira é dia de quê? TBT. E a gente já começa com essa linda cobrança de falta de Juninho Pernambucano no Brasileiro de 2012. Jogo Vasco Sport, o Vasco venceu por 2-0 na Ilha do Retiro. E quem sabe no sábado esse resultado não se repita, já que o Vasco vai enfrentar novamente o próprio time do Sport em Pernambuco. Jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa muito dessa vitória. E para essa partida, o técnico Ricardo Sapinto deve fazer algumas mudanças no time. Inclusive, o Flávio Dias disse ontem no nosso Avenews, o card está passando aqui em cima, e uma das mudanças já previstas será para o meio-campo. Ontem saiu o diagnóstico do meio-campo Carlinhos. Isso mesmo, Carlinhos foi diagnosticado com Covid-19 e está fora dessa partida contra o Sport, que terá transmissão para quase todo o Brasil em TV aberta, inclusive para o Rio de Janeiro, esse jogo Vasco Sport 4h30 da tarde na Ilha do Retiro. Rapaz, está bem complicado de fazer um provável time do Vasco para essa partida, mas por conta das informações que a gente vem recebendo, eu acho que o time deve ser o seguinte: Fernando Miguel, Léo Matos, Miranda, Leandro Castan e Neto Borges. No meio-campo, Andrei, Léo Gil, Benítez. Aí uma possibilidade do Juninho entrar como titular ou o Thales ser recuado para o meio-campo. No ataque, ou Thales ou Gustavo Torres, que pode fazer dupla de ataque no Vasco com o Germancano para essa partida. E aí o time jogaria mais ou menos num 4-4-2 com algumas variações, que pode ser um 4-3-2-1 ou até mesmo um 4-1-4-1. Tudo vai depender do esquema que o técnico Ricardo Sapinto vai colocar em campo. E aí, torcedor, o que você achou desse esquema? O que você achou desse time para o jogo contra o Sport? Comenta aqui embaixo que a gente vai trocar uma ideia. E o adversário, hein? O Sport de Recife, do técnico Jair Ventura, tem muitos problemas para essa partida contra o Vasco. E quem traz os detalhes sobre o Leão de Pernambuco é o meu amigo repórter Paulo de Tarso, da TV Jornal de Recife. Conta pra gente, Paulo. Bom dia. Alô, Emerson, tudo beleza por aí? Chegando aqui da capital pernambucana, falando do Sport Clube do Recife, adversário do Vasco, neste sábado na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Jair Ventura, que vem de empate 0-0 diante do Ceará na capital cearense. Para o confronto diante do Vasco da Gama, o técnico Jair Ventura não conta com o goleiro Luan Poli, que cumpre suspensão automática. O volante Marcão e o lateral direito Raul Prata continuam vetados pelo departamento médico. No ataque, o técnico Jair Ventura tem a volta de Marquinhos, ele que esteve ausente do último jogo por conta de assuntos particulares. O uruguaio Leandro Bárcia ainda é dúvida, a esposa dele testou positivo para a Covid e ele está sendo aí monitorado pelo departamento médico rubro-negro. Na lateral direita, Patrick cumpriu suspensão automática. Então o Sport terá novidades para o confronto diante do Vasco da Gama. O Leão Pernambucano, que busca mais uma vitória para se manter no meio da tabela. Esse é o objetivo da equipe rubro-negra. O Sport, que inicialmente luta contra o rebaixamento, somando 45 pontos e buscando, se possível, algo melhor na classificação do Campeonato Brasileiro. Do Recife, com as últimas do Sport, repórter Paulo de Tarso.
E como eu disse, nesse provável time do Vasco para esse jogo contra o Sport no sábado, o colombiano Gustavo Torres pode sim fazer a sua estreia como titular do Vasco no ataque ao lado de Germancano. E como eu lembrei também do TBT de 2012, um atacante gringo brilhou na Ilha do Retiro ao lado de Juninho Pernambucano. Foi o equatoriano Carlos Tenório. Nesse golaço que ele fez na Ilha do Retiro, driblou o goleiro, driblou o zagueiro e fez um lindo gol nessa partida, como você está vendo aí a comemoração do equatoriano Carlos Tenório, o Demolidor. E quem sabe, no sábado, também não tenha um atacante gringo brilhando em mais uma vitória do Vasco na Ilha do Retiro. Gustavo Torres ou o Germancano? Não sei. O que eu quero é a vitória. Vamos pra cima deles, Vasco! E outro jogador que pode ser relacionado para essa partida contra o Sport, mas deve começar no banco, é o novo zagueiro do Vasco, Jadson, de 29 anos. Como o Flávio Dias também informou ontem no nosso AVNews, ele já está inscrito no bid da CBF e pode ser relacionado para a partida. Tudo vai depender do técnico Ricardo Sapinto, ele que fez a pedida ao Vasco da contratação desse jogador que estava no Portimonense de Portugal. É uma indicação do Ricardo Sapinto e pode ser relacionado para esse jogo contra o Sport. É ruim lembrar, torcedor, mas não tem jeito. Atualmente, o Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro é o 18º colocado na zona de rebaixamento com apenas 19 pontos. E aí o torcedor do Vasco fica muito preocupado com essa situação, principalmente por conta do fator extracampo em relação a esses problemas que vêm acontecendo relacionados à política e à eleição do Vasco. E aí eu trago aqui, nesse Bom Dia Gigante, 3 grandes analistas do futebol para falar um pouquinho sobre essa situação. Será que a política pode atrapalhar o time e, quem sabe, até, bate na madeira, contribuir com um novo rebaixamento do Vasco? Com a palavra, 3 desses analistas: Paulo Lima, da Fox Sports, André Schmidt, do blog do Garone e do jornal Lance, e também o Canhotinha de Ouro Gerson, tricampeão mundial, que tem o canal do Canhota e também da Rádio Tupi. Confere só o que falou esses 3 grandes comentaristas sobre esse assunto. Galera, é evidente que essa crise política que o Vasco vive, e não é de hoje, e a gente conhece muito bem que vem de longa data, não é saudável para o departamento de futebol, né? Envolve todo um conflito entre jogadores, comissão técnica, dirigentes, acima de tudo a manifestação do torcedor, que mesmo fora do estádio, vive o dia a dia do Vasco. Há essa conturbação. O Vasco vem de 9 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. E o Sapinto chegou como um salvador da pátria? Claro que não. É difícil, mesmo que seja um técnico estrangeiro, chegar no futebol do Vasco e dar uma sobrevida, apresentar um futebol de qualidade como um Flamengo, como um Palmeiras, como um Atlético Mineiro, como um Grêmio Internacional. É quase impossível. Agora, essa posição de que interfere num futuro rebaixamento do Vasco é perigosa. O Vasco está lá embaixo na zona do rebaixamento, está entre os últimos colocados, vive um momento de declínio técnico cada vez pior. A insatisfação do torcedor é grande, a gente viu isso naquela balbúrdia, confusão que se envolveram torcedores, moradores, enfim, tudo que o Vasco tem de negativo aconteceu naquele momento da eleição. Então todo esse processo eleitoral que o Vasco vive, que já repito, não é de hoje que conhecemos, é prejudicial sim ao futebol. E como é prejudicial? Agora, categoricamente dizer que vai influenciar uma futura queda do Vasco para o rebaixamento, eu acho que vai uma distância muito grande. Eu acho que o processo político é de um lado e a qualidade técnica do Vasco é outra. Bom dia, Emerson. Bom dia, amigos da Atenção Vascaínos. Bom, para mim influencia de certa forma sim. Não acho que vai ser o principal fator que vai definir se o Vasco fica na primeira divisão ou não, em qual colocação o Vasco fica, mas de uma certa forma essa instabilidade mais em cima, né? Ou seja, em quem está no comando do futebol, quem está no comando do clube, gera de uma certa forma um incômodo nos jogadores ou essa incerteza, né? Uma insegurança, na verdade, nos jogadores. O Vasco é um clube que já vive há anos com problemas financeiros, atraso salarial, e isso já gera dentro do elenco, dentro dos funcionários de uma maneira geral, um incômodo. Então você junta essa dificuldade financeira do clube com uma incerteza, você não sabe quem vai entrar, dependendo de quem entrar, se você vai estar nos planos ou não, qual vai ser seu futuro, tem jogador que está para renovar contrato, se não renova, se estende, não estende, enfim. Então isso vai gerando, acho que um mal-estar dentro do elenco sim. Claro, quando a bola rola, é outra história. Como disse aqui, não acho que esse vai ser o fator preponderante para o Vasco ficar ou cair. O grande problema do Vasco é técnico, não é político. Claro, isso dentro de campo.
Mas vamos ver se esse fim de semana isso se resolve de uma vez, se o Vasco passa a olhar para frente, se supera mais esse ano aí de eleição do Vasco, é sempre conturbado, não supera o ano, né, mas supera pelo menos a eleição e se define isso de uma vez para o bem do torcedor e para o bem do time também, que precisa voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro e precisa voltar a ser assunto, principalmente de maneira positiva, dentro de campo. O Vasco é um clube, apesar de ser um clube de regatas, é um clube de futebol. E o Vasco precisa ter como foco o futebol e voltar a olhar para isso, que dentro de campo não tá bom não, Emerson. Abraço, amigo. Bom dia. Aí, galera, do Atenção Vascaíno. Alô, Bismarck. Abraço. Olha aqui, galera. É o seguinte. Tem problemas, claro. Se a coisa tá mal fora do campo, dentro do campo reflete. Claro, troca de treinador, sai um, entra outro. Isso tudo tem influência. Aí começa a machucar, aí vem atraso de pagamento. Essa série de coisas fora complica dentro do campo. Dentro do campo o cara tem que estar tranquilo, para fazer aquilo que ele tem que fazer. Agora, se a cabeça dele está em outro lugar, não vai conseguir. Agora, também tem um detalhe. Eu não acredito na queda do Vasco. Eu não acredito que o Vasco vá para a segunda divisão. Longe disso. Não acredito mesmo. Por quê? Porque o Vasco tem elenco, o Vasco tem time, o Vasco tem treinador, tá certo? E o Vasco deve ter, esse que é o grande problema, uma direção. É isso? Não é direção técnica, não. É direção fora. É o que manobra, é o que dirige tudo. Lá tendo problema, como a gente sabe que sempre houve nas disputas pela presidência do Vasco, sempre teve esse problema. É impressionante, é impressionante. Isso tem que acabar, cara. Isso tem que acabar. Tem que juntar todo mundo, tá certo? E ó, é esse aqui? Bota esse. E quem perder ajuda, para que não tenha reflexo dentro das quatro linhas. Eu acredito no Vasco. Valeu, galera. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Já, com loja virtual para atender você também. Normalmente nesse espaço eu trago aquele quadro com notícias rápidas e diretas, mas ao invés disso eu vou trazer aqui uma notícia muito importante dos bastidores do Vasco, uma treta que aconteceu por conta das eleições do último sábado, dia 7. Por conta de toda a montagem dessa estrutura para receber a eleição do Vasco no ginásio de São Januário, o presidente Alexandre Campelo decidiu demitir um funcionário da pasta de patrimônio, Paulo Alves, que era diretor dessa pasta. E aí, o vice-presidente de patrimônio do Vasco, André Afonso, não gostou dessa demissão, já que o funcionário era praticamente um braço direito dele e pediu licença do cargo que está vago a partir de agora. E André Afonso fala um pouquinho agora pra gente nesse Bom Dia Gigante sobre como foi a montagem da estrutura do Vasco para receber as eleições do último dia 7 no Vasco. Só para tirar uma dúvida aí do pessoal que andou, eu vi o seu canal atinge um grande número de vascaínos e a parte de política está em voga. De sexta para sábado a gente montou toda a eleição do Vasco, toda a infraestrutura, né, foi montada. Eu fui para lá de noite, assim que o presidente Campelo chamou para a gente ir lá, porque teve uma decisão judicial, que o Vasco foi notificado ali às 8. Só que as pessoas esquecem que a eleição já estava marcada para dia 7 anteriormente, então a gente já estava preparado, a gente só tinha suspendido por causa do liminar. Então não teve, muito estranho, já estava tudo preparado. Não, realmente já estava tudo preparado, porque a eleição era marcada para dia 7 primeiramente. Então as coisas já estavam montadas, as mesas foram fabricadas no Vasco,
A equipe do Vasco fabricou as cabines, as urnas, a gente fez urnas novas, toda a estrutura já aí tinha todo o planejamento já traçado. A partir do momento que teve uma decisão judicial, a gente tem que cumprir. Então, se a eleição era para fazer no dia seguinte, a equipe, o funcionário do Vasco, eu deixo aqui todo parabéns aos funcionários do Vasco, que são sempre abnegados, que excedem a parte profissional, tem a parte de paixão e comprometimento com o clube, e a gente virou a noite lá e montou toda a estrutura em incríveis 8 horas. Né? Viramos a noite lá e conseguimos entregar a eleição, segundo muitos, é uma das mais organizadas dos últimos tempos. Né? Correu tudo bem, foi tudo de acordo com as normas sanitárias, sem problema nenhum. Só para constar, essa entrevista do André Afonso foi nos dada antes do pedido de licença da vice-presidência de patrimônio. Tanto que o próprio André, inclusive, fala aqui nesse Bom Dia Gigante que os funcionários do Vasco estão prontos caso precise montar também uma estrutura para uma possível eleição no próximo dia 14. Cara, caso necessário, o clube, se for decisão judicial e tiver que ser feito alguma coisa sábado, o presidente determinar, o clube vai estar pronto para organizar. Se o presidente Campelo determinar, vai estar pronto para organizar. Não tenho dúvida que o patrimônio está apto. Até agora ninguém passou nenhuma solicitação, então não temos nada o que fazer por enquanto. Não está na mão do patrimônio do Vasco essa organização. E ainda como vice-presidente de patrimônio, André Afonso fala agora nesse Bom Dia Gigante de como estão as obras no novo CT de Caxias, que será usado pela base e também para o futebol feminino. Hoje eu estive no CT de Caxias, as obras continuam, tá? Não é porque acabou o período eleitoral ou nada, é porque vai ter que mudar alguma coisa. Estamos seguindo. Logicamente sempre tem as dificuldades, chuva, recurso, mas o CT continua. Não vamos parar nada por conta de eleição. A obra é para o Vasco. As pessoas têm que aprender a separar que as coisas são para o Vasco, não é para A, B ou C, né? E o que mais o torcedor quer saber relacionado a essa pasta é, claro, sobre o gramado de São Januário. Será que está melhor? Será que já vai estar em boas condições para o próximo jogo do Vasco contra o Fortaleza no dia 19 em São Januário? Com a palavra, o vice-presidente licenciado de patrimônio, André Afonso. A gente tem sempre recebido crítica quanto ao gramado, a gente tem cobrado muito a empresa que faz a manutenção, a gente tem um contrato e o gramado já melhorou bastante, mas tendo a necessidade de uma intervenção mais radical para ter um resultado mais rápido, né? Porque a gente trabalha com grama, uma coisa natural, a gente está substituindo uma parte da grama das áreas, que é a área mais afetada, é a área que sofre mais desgaste. Então o trabalho já começou e a grama já vem pronta, quer dizer, vai dar tempo, está tudo planejado para dar tempo para o gramado estar melhor para receber o próximo jogo do Vasco. É isso, torcedor. Será que o gramado de São Januário vai estar melhor para o jogo do dia 19 contra o Fortaleza em São Januário? A gente confia que sim. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você acha do gramado de São Januário e se pode sim melhorar para a próxima partida. E também eu peço para você dar o like nesse vídeo. O like é muito importante. Você que chegou até aqui e não dá o like, que isso, cara? Ajude o canal Atenção Vascaínos a chegar a outros vascaínos. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola por aqui. E siga a gente também, sabe aonde? Nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. A gente dá sempre muita informação por lá. Você fica sempre atualizado das notícias do Vasco lá nas nossas redes sociais. E também tem o nosso segundo canal, o Ave Mais. Hoje, inclusive, de madrugada, a nossa Mari Barata passou o nosso Acorda Vascaíno com todos os destaques que você já ficou sabendo aqui desse Bom Dia Gigante. Então, grande abraço para vocês, ótima quinta-feira. Mais tarde tem Flávio Dias no nosso Avenews, com certeza recheado de informações para você vascaíno, porque você merece, você é o melhor torcedor do mundo. Acredite nisso, o Vasco vai dar a volta por cima. Grande abraço, galera, tamo junto, valeu, fui!
Atenção, vascaínos, ao Vasco nada. Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.